Opa! Show! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Semana da Normalista, tá bom? A gente hoje tá sem óculos para poder evitar nosso olho sumir. Pra quem não me conhece ainda, prazer, eu sou o Senna. E eu sou o Henrique. Nós somos aqui do grupo do Núcleo de Mídias do Roberto Silveira, tá? Antes de a gente poder começar, eu gostaria de estar agradecendo mais uma vez a todo mundo que está assistindo a gente pelo auditório e pelo YouTube, né? Pelo YouTube, todo o pessoal aí da Fiocruz, né? O pessoal das universidades aí. Muito obrigado a todos aí pelo todas as participações, né? A semana inteira a Fiocruz está dando nome aqui pra gente. A Fiocruz está sendo nossa parceira aqui nessa semana da Normalista. Então, assim, é uma honra ter vocês aqui com a gente no nosso espaço. É uma honra ter, já vi gente da UFRJ, vi gente da UERJ. O pessoal do Roberto Silveira que tá lá no auditório também, tem muita gente entrando na live no modo online, né? E colocando lá. Lembrando que se você não assinou ainda a sua participação para carga horária, você pode estar procurando o Daniel, tá? O Daniel, daqui a pouco eu mostro a câmera do auditório aqui pra vocês. O Daniel, ele tá pelo auditório e a Raquel também tá por aí e tal. A professora Raquel, no caso. Então, assim, é muito importante que vocês assinem para poder mostrar a presença de vocês. E pro pessoal que tá online, eles têm que fazer o quê? Pro pessoal que tá online, mandem aí pelo chat, se você é do Roberto Silveira, manda aí a tua turma e o seu nome somente aí, para estarmos contando sua presença nessa live. E você que não for do Roberto Silveira, só nos dizer de onde você é, né? A gente também tá disponibilizando um formulário, tá? Quem quiser preencher pelo formulário é mais rápido pra gente, porque todas essas lives, todas as suas participações, elas contam como carga horária pro pessoal do Roberto Silveira e vão estar dando um certificado de participação. Então, se você quiser receber esse certificado, é só você entrar em contato com... ou fazer o preenchimento do formulário online da live, né? Ou entrar em contato com o e-mail mídias.iegres@gmail.com. Gmail. Então agora, vamos... Deixa eu colocar meu fone aqui. Você não vai poder ouvir, Carlinhos. Vou primeiro aqui trazer o Daniel pra gente poder mostrar como é que tá lá o auditório. Ele saiu? O Daniel saiu? Não, pede pra Raquel. A Raquel tá ali. Oi, Raquel. Será que ela consegue mostrar aí? Daniel, entra na cal, quero ver o povo do auditório. A Raquel tem como mostrar? Então vamos mostrar a Raquel aqui então. Ó a Raquel lá, ó. Raquel lá mostrando como é que tá o auditório. O auditório vai se enchendo aqui, ó. Coisa linda, meu Deus. Coisa linda. Não sou mais esperta, não. Então tá aparecendo aí, ó. Tá indo, Raquel. Tá mostrando pra todo mundo aí, ó. Só dá uma olhada pro telão. Pessoal que tá aparecendo no telão, dá um oi pra câmera. Vocês estão em Egres TV. Aí, pessoal dando oi. Vai se enchendo o auditório então, pra gente poder continuar a nossa palestra de hoje. Tá lembrando a todo mundo que hoje às 3 horas? Hoje às 3 horas temos a... 3h30, né? Começa às 3 a live, né? Isso. Começa às 3 a live, começa a palestra às 3h30 da nossa palestra especial do Outubro Rosa com o pessoal da UFRJ, tá bom? Da Universidade da UFRJ de Medicina. Então vai ser as alunas, coordenadoras e professoras que vão ajudar a gente nessa live mais tarde. Então conto com a presença de todos vocês. Inclusive vai ser bastante importante, a gente vai estar fazendo um formulário de pergunta. Isso, né? Para todos que quiserem fazer suas perguntas aí, fiquem atentos lá. Pra gente poder finalizar essa semana dando uma lista com chave de ouro. Agora eu vou passar a palavra pro nosso diretor geral, pra gente poder começar de vez essa nossa palestra de hoje. Vai, Dalla Beneta, é contigo. Olá, bom dia a todos aos que estão presentes no auditório. Bom dia, professora Lúcia, bem-vinda à comunidade do IEGRES. Raquel, obrigado mais uma vez pela parceria, pelo desdobramento em fazer acontecer a Semana do Normalista. Obrigado, Senna e a equipe do Núcleo de Mídias do IEGRES. Nós estamos sendo desbravadores, nós estamos colocando um projeto novo, né? Eu creio que agora que começamos, paramos o gostinho, por isso acho que a gente não vai parar mais. Teremos mais encontros virtuais desse jeito, né? Acho que a gente consegue fazer uma aproximação maior. Eu creio que a gente pode fazer muito mais. A escola pode ser muito mais comunicativa, inclusiva, participativa, acolhedora. Ou seja, vamos fazer de tudo possível. Tem sido uma semana cansativa, né, Raquel? A gente tem ralado bastante. O retorno presencial nos pegou assim, um pouquinho de surpresa. Nós tivemos que fazer
todas as adequações. Então, peço desculpa a todos que acompanharam as lives e nossos eventos, se em algum momento houve alguma falha, mas foi que nós tivemos de fazer uma readequação de todo o nosso planejamento de semanas, foi feito em 2 dias para poder fazer com que a coisa acontecesse. Então, deixo aqui registrado aqui meu agradecimento à equipe de mídias, a Raquel também, que se desdobrou. Nós fizemos o nosso possível. Voltar a repetir a vocês, o nosso projeto está iniciando, ele precisa de apoio de vocês. Então, peço a todos que divulguem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, tá? Nós precisamos alcançar um número para verificação, a gente precisa estar com essa garantia, né, da marca Jägers TV. Nós temos nosso canal, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter, né? Nós temos a TV do Estudante, que em breve vai começar a rodar e vai começar a passar mais informações para vocês, ou seja, nós temos uma gama de informações, uma gama de projetos que esse projeto nosso, o Jägers Conectado, com a base que é a Jägers TV, vai nos possibilitar. Então, precisamos do apoio de vocês, tá? Nunca mais vai ser a mesma coisa, assim, mudou, o patamar mudou. Então, a gente precisa de vocês. Muito obrigado, não vou me estender mais, porque eu costumo falar muito, né? Então, hoje, nesse momento, é um misto de felicidade com alívio, de ter tudo transcorrido tão bem em relação a todas as adversidades que encontramos. Então, muito obrigado a todos. Tá? Obrigado do coração mesmo. Sena, vai daí. Então, como o nosso diretor falou, só tô eu ouvindo agora, desculpa, Henrique. Foi uma semana muito nova para toda a história do Roberto Silveira, tá? Então, assim, você que tá aí assistindo a gente agora, você que tá aí no auditório ou na nossa live, o nosso agradecimento é real, tá? As nossas olheiras aqui são pagas por vocês que estão nos dando a atenção de vocês nesse momento. E eu espero que vocês terminem esse projeto, assim, essa semana do Normalista, essa primeira semana híbrida que nós conseguimos fazer aqui. Foram até o momento 5 lives, é isso? Foi por aí. Foram 5 lives na Jägers TV, 2 lives em rede social. Foi isso? Facebook também. Foi no Facebook, foi live pra caramba. Quem tá seguindo a gente na rede social tá sabendo do que tá acontecendo e como funcionou essa semana. Então, assim, vamos finalizar hoje às 3 horas. Convido todo mundo por aqui a estar participando, tá? Pra gente poder continuar aqui com a nossa palestra de hoje, com a nossa querida Lúcia, que vai falar com a gente daqui a pouquinho. Eu vou passar agora a fala pra Raquel. Então, Raquel, dê o ar da sua graça diretamente do auditório pra gente. Olá, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Então, vai ficar melhor você ir pra outro lugar rapidinho. Vai sair lá. Vamos voltar aqui pra gente, então. Tudo aqui, ó. Erros acontecem. Inception, certo? Então, assim, gente, a Raquel vai tentar fugir ali. Vamos colocar a câmera na Raquel. Vamos acompanhar a Raquel. Corre pelo Roberto Silveira, Raquel. Vamos na Raquel. Raquel vai descer nas escadas do Roberto Silveira. Vai fugindo do som do auditório pra poder começar. Ó o povo do auditório só olhando pra Raquel, ó. Ó a Raquel ali, ó. Vai, Raquel, descer nas escadas do Roberto Silveira. Vai, Raquel, fugindo do som. Para além do auditório. Gente, loucura. Agora sim, Raquel. Para além do auditório. Raquel, hein? Para além do auditório. Pode começar de novo, Pode Raquel. falar. Então, Pode falar, Raquel. Essa foi boa, né? Eu ainda perguntei, mas eu falei, vambora. 2 em 1, lá e cá. Se abrigou Apolinário. Isso. Apolinário falar, hoje tem que ser com criatividade. Eu falei, beleza. Aí, ó, teve até transmissão ao vivo de corrida, viu? Isso. Pessoal, é isso. Escola é assim. A gente está na live, a gente está no auditório, a gente está finalizando a Semana do Normalista com muita alegria, com muita gratidão. Hoje à tarde nós temos, né, a última palestra, Outubro Rosa, vamos nos prevenir, vamos nos cuidar. E estamos aqui agora com uma mensagem para vocês de, tenho certeza, grande enriquecimento para o povo caxiense, se assim a gente pode dizer.
né? Porque a gente acha que a gente conhece a nossa história. E o povo que não conhece a sua história é um povo que não cuida do lugar onde mora, não transforma a história, não faz história. Então, vamos conhecer o município de Duque de Caxias com a doutora Lúcia, que eu tenho certeza que vai nos fazer pensar, vai nos fazer olhar para este lugar de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Então, que vocês possam ter um momento rico de conhecimento e de transformação do seu olhar e das suas práticas e das suas ações. Vamos lá, com você, Lúcia. Muito, muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e participar de um evento organizado, pelo Instituto de Educação. Agradeço em especial ao professor Samuel, que me convidou e possibilitou de eu estar aqui na Semana da Normalista. Agradeço duplamente. Primeiro, porque é um evento que envolve um espaço de formação. E segundo, porque me aproximo dos profissionais de educação de mais um município da Baixada. Então, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de começar a passar, porque a minha fala vai... Isso, Então, olha, eu espero não descansar com a minha apresentação, tá? E antes de entrar propriamente, no mote da apresentação, que é pensar uma história para o município, eu vou começar fazendo duas provocações, Uma envolve o momento em que vivemos. Gente, estamos no meio de uma pandemia. Coisas ruins aconteceram. Mas muitas coisas boas foram realizadas para minimizar esta situação, principalmente na área da educação, mas ao custo, de sermos arrancados da nossa zona de conforto. Eu não me canso de repetir. Eu, Lúcia, eu sou analógica. Eu não sou digital. Tá? Mas não sou só eu. Já que as camadas mais pobres da população estão excluídas desse mundo digital, fazendo do presencial um instrumento de igualdade, Daí a minha defesa do retorno ao presencial. O problema é que este presencial deve ser feito com segurança. E, no momento, não temos essa certeza. A pandemia acirrou a desigualdade, alijando desse mundo digital, grupos sociais que estavam integrados no chão da escola. Daí a defesa do presencial. Aliás, nada substitui a sala de aula. Democrática por excelência, com todos os seus problemas, mas democrática. Esta volta deve ser feita de forma segura. E vamos combinar, Não temos essa certeza. Em grande parte, por conta da forma atabalhoada, que se tem implementado as políticas sanitárias, Então, eu gostaria de começar com essa primeira provocação. Por um lado, nos permite isto que está acontecendo aqui, Então, é esse o bom, Agora, à custa dos professores serem reinventados, porque a maioria, como eu, analógica. Eu sou um ser analógico transitando num mundo virtual. Bom, a outra provocação é uma pergunta boba, A história do município começa
em 31 de dezembro de 1943, né? Antes este território não tinha história e passou a ter em 1º de janeiro de 44, né? Então é com ela que eu posso começar. Cena, por favor, próximo slide. Não sou Dallagnol não, mas uso aí de vez em quando uns PowerPoint, né? Bom, vamos lá. Duque de Caxias, né? É um nome de um personagem relevante na história do Brasil. E o nome de um lugar. Vocês sabem o nome original deste lugar? Aquele dado pelos jacutingas? Meriti. Meriti é uma palmeira que gosta de muita água. Como Meriti virou homenagem a um dos símbolos do Império? O único duque da história do Brasil, cuja palavra, né, remete-se à correção. Uma pessoa Caxias, né, é uma pessoa correta, é uma pessoa certinha, né? E olha só que coisa curiosa, virou gentílico de quem nasce em Duque de Caxias. Quem nasce de Caxias é caxienses, né? Ou seja, é um povo muito certinho, né? É um povo muito correto, né? Então é um pouco disso que eu vou falar com vocês, né? Porque falar de Meriti e dos jacutingas é falar do recôncavo da Guanabara e não da Baixada Fluminense, né? Duque de Caxias é Baixada, tá? É periferia quando ainda não havia periferia. A gente sabe muito sobre Nossa Senhora do Pilar, né? De São João de Meriti, de Santo Antônio da Jacutinga, mas pouco do lugar Duque de Caxias, né, que virou município no último ano no último ano de 1943. Você pode passar, por favor? Então, o atual município de Duque de Caxias já foi parte do município de Iguaçu, Nova Iguaçu, que era, por sua vez, né, um município formado por muitas freguesias, distritos, né? Depende do tempo. O que hoje é Duque de Caxias eram freguesias de Meriti, Pilar, Santo Antônio da Jacutinga e um pedaço de Inhomirim. Entre os rios Irajá e Inhomirim viviam os jacutingas, que foram exterminados, né? E a ocupação portuguesa deu-se por meio de doação de Sesmaria com a constituição de grandes fazendas. Nesta região, tem-se o conhecimento da Fazenda Gramacho, da Olaria, dos Beneditinos e da Taquara, né? Todas funcionando com mão de obra escravizada. Pilar de Iguaçu não é Caxias, nem a Fazenda Taquara. A referência espacial das freguesias e depois dos distritos não são as mesmas do município. E aquela população, né, que vivia da agricultura, quer dizer, do cultivo de arroz, mandioca, da cana-de-açúcar e principalmente da extração de madeira para carvão, né? É muito diferente do que se vive hoje, de como se vive hoje, né? Por favor, passem. Olhe os mapas. Né? Este é um mapa do século XVIII. Ininteligível aos olhos de hoje.
Não dá para compreender esse mapa. Vocês olham para ele e não conseguem entender. Por quê? Porque a lógica eram os rios e as referências eram as sedes das freguesias. Então, a centralidade da região não era o centro de Caxias, era Pilar, na beira do rio, por causa do porto. Você pode passar, por favor? Então, colocando os dois mapas lado a lado, né, a gente percebe, né, fica mais clara a diferença. O município de Duque de Caxias herda o chão que teve muitas outras lógicas de uso e ocupação. A região, né, começaria a mudar com a passagem da Estrada de Ferro Leopoldina, em 1886, que inicialmente servia para escoar a produção local e tinha muito poucos horários. São os aumentos da parada dos trens na estação de Meriti, né, e a construção da rodovia Avenida Automóvel Clube, que vão possibilitar a ocupação urbana. Duque de Caxias é um município de perfil urbano quando a região ainda era rural. Você pode passar, por favor? A Meriti se transformaria em Duque de Caxias quando a estação consolidou-se como centro comercial, muito em função da obrigatoriedade da baldeação. Sair do trem para pegar o ônibus, né? Aí quem sai do trem para pegar o ônibus passa numa padaria, passa num supermercado, entra num boteco, não é isso? Né? Então, é por isso que esse centro vai se consolidar como centro comercial. Este mapa que está sendo apresentado é o mapa dos distritos de Iguaçu em 1942. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o distrito de Caxias é o que está em vermelhinho, pequenininho lá embaixo. Olha o tamanho, isso! Né? Isso! Olha como ele é pequenininho, né? Bom, os primeiros loteamentos, né, realmente se deram em torno da estação. Talvez na década de 10, né? Com certeza nos anos de 1920, na década de 20, né? Não era uma região valorizada pelos citricultores, em função de ser uma área pantanosa. Então, não tinha muita laranja, né? Os loteamentos deslancharam nos anos 30, e a população que chegou começaria a eleger, né, os vereadores do distrito, embora o município fosse comandado pelos citricultores. Um dos vereadores mais conhecidos foi Tenório Cavalcante, que na vereância apoiava os citricultores, né, que na Câmara Municipal defendia os interesses dos citricultores. Você pode passar, por favor? O discurso, né, de que Iguaçu era a madrasta, né, para o distrito fazia sentido em função da região ser abandonada, por ser alagadiça. Ou seja, não havia interesse do uso agrícola nesta área do jeito que estava. Essa também era uma das razões dos loteamentos no distrito, né? Meriti transforma
transforma-se em distrito e muda de nome para Caxias de Iguaçu, né, em função desta ocupação urbana. Mas era área embrejada, né? Esse aí é um exemplo, né? Lá, isso aí é uma charge dos anos 30, né? Quando diz lá, é bem que disseram que Caxias ia ter água. Pode passar, por favor? Então, isto vai mudar com o saneamento nos anos 30, realizado pelo governo federal. Este é um evento que mudaria a região, pois permitiu o enxugamento das terras, né, através dos diques e polders. Terras antes alagadas começariam a ser loteadas, né? Seria esta explosão de loteamentos em áreas que antes não eram próprias para habitação, porque estavam debaixo d'água, né, que vai fazer um grande contingente populacional, né, chegar, que vai atrair esse grande contingente populacional e dar visibilidade ao pequeno distrito. Sim, porque o distrito de Caxias era pequeno, com uma atividade comercial grande, né, em volta da estação, né? Os comerciantes do lugar não tinham a mesma dinâmica dos citricultores, mas nem a mesma força política. Então, desejar a separação não significava ter condições de efetivá-la. Mas claramente Caxias não era, né, não estava em sintonia com os políticos de Nova Iguaçu. E o fato de estar mais perto da cidade do Rio de Janeiro do que do distrito sede, quer dizer, da cidade de Nova Iguaçu, aumentava ainda mais essa distância, né? Ainda hoje, é mais fácil ir para o Rio de Janeiro, para o centro do Rio, do que ir para Nova Iguaçu, né? Você pode passar, por favor? Assim, né? Um lugar com muitas terras, produto do saneamento, né? Com dinâmica urbana e sem identificação política com os citricultores, seria emancipado, né? Mas emancipado durante a ditadura do Estado Novo. Então, para responder aquela pergunta, né, que eu fiz lá no início, aquela pergunta boba, né, a história de Caxias não começa com a emancipação, mas sim com o saneamento e os loteamentos que permitiram a chegada da população que hoje vive no município. A emancipação, né, deu-se no período da ditadura do Estado Novo e só pode ser entendida como fruto da articulação do interventor Amaral Peixoto. O novo município levou metade do território de Nova Iguaçu. E não só o que era o distrito, né? Mas a grande maioria das terras saneadas. Veja, este é um mapa, né, mostrando as áreas alagadas antes do saneamento. E aí eu fiz questão de mostrar onde está Caxias, onde está Gramacho, onde está Xerém, né? E aonde está Imbariê, Estrela. Depois eu vou explicar por quê. Percebo como Caxias, né, era composta por muitas áreas alagadas, né? Então, o governo do estado atuava na região de maneira diversa do governo federal, que era quem saneava, tá? O governo estadual
apoiava a criação dos loteamentos em lugares longínquos, enquanto o governo federal investia no saneamento, mas oscilava entre construir uma cidade dos motores, que depois virou apenas a FENEME, né? Ou a construção da cidade das meninas, que acabou virando dos meninos, né? Oscilava entre esses usos urbanos, né? E a criação de colônias agrícolas como a de São Bento. Então, o saneamento foi pensado para o uso agrícola, mas o próprio governo federal acabou por utilizar as terras para o uso urbano, né? Com fábricas e escola. A dualidade, essa dualidade, permitiu que o governo estadual se alinhasse, né, ao uso urbano com os loteamentos. Você pode passar, por favor? Então, a gente vai dar agora uma paradinha, né? Aqui, nessa imagem. Para vocês entenderem a relação que eu estou fazendo entre saneamento e loteamento, né? Eu vou contar duas histórias, né? De como surgiram dois bairros. O primeiro, né, é o Imbariê, e depois o Jardim Gramacho. Tá? Vamos ficar paradinho aqui para vocês entenderem qual é um pouquinho a minha lógica. A primeira notícia que se tem de Imbariê é ainda no século XIX, com a construção da estação de Estrela. Sim, porque Gramacho estava debaixo d'água. Tá? A estação era uma parada. Isto significa que o trem só parava na estação quando solicitado. Na década de 20, foi negociado uma grande gleba na região, com o intuito de realização de um loteamento. Mas somente em 1929 se tem notícia de um loteamento de veraneio, com a facilidade de um pequeno cais no rio Imbariê. A ideia era uma ligação direta com a cidade do Rio de Janeiro por meio de barco. Nesta mesma época, Maia Forte, né, que escreveu muito sobre a Baixada, passeava pela Automóvel Clube, né, recém-construída, e informava que aquela área ainda era inundável. Então, até aquele momento, nada tinha acontecido. A área não estava no rol da Comissão de Saneamento. Mas a Prefeitura de Nova Iguaçu solicitou a drenagem do rio Imbariê e do Saracuruna. Ao sanear os dois rios, né, o loteamento foi iniciado com o nome de Vila Ema. Vila Ema foi pensada para abrigar indústrias satélites e complementares à FENEME e abrigar os trabalhadores, né? Não tinha água, esgoto, nem hospital. E a eletricidade, né, que veio de uma termoelétrica, foi construído para os usos das fábricas. O nome da estação mudou, né, de Estrela para Joaquim Távora e depois Imbariê. Em 3 anos, todos os lotes foram vendidos, sem nenhuma infraestrutura. Gente, eu estou falando de 1942. Veja bem, vender não quer dizer ocupar, tá? Ela foi ocupando ao longo do tempo, mas os lotes foram vendidos muito rapidamente. E sem nenhuma infraestrutura. O que foi vendido
era maior do que aquela gleba inicial, visto que a retilinização e a drenagem dos rios fizeram aparecer como bônus Vila Araci, a atual Parada Angélica, também comercializada, né, pela mesma empresa. Então, esta imagem que eu estou mostrando aqui, ela é do centro de Caxias, na década de 40, né? A FENEME, que não foi pensada apenas como uma fábrica, ela foi pensada para fazer parte da cidade dos motores, tá? Então, não era para ser apenas ela como fábrica, né? E embaixo, o projeto de Jardim Gramacho, como uma cidade-jardim. Olha que projeto lindo, né? Pode passar, por favor. Ah, não, volta só um pouquinho, porque eu ainda queria mostrar mais uma coisa aqui. Obrigada. Faltou falar de Jardim Gramacho, né? Jardim Gramacho, que é o projeto que está aí embaixo, né? Emergiu das águas, né? Com o saneamento. E teve a atuação direta do governo do estado, ao apoiar o contrato que faria daquela área uma nova cidade-jardim, pensada para 55 mil pessoas, né? Aproveitando-se da variante Rio Petrópolis, que hoje é a atual BR-40 Washington Luiz, né? Lembrando que a Automóvel Clube era a Rio Petrópolis. Parte desse projeto não foi realizado. Por quê? Porque dependia da retilinização do litoral da Baía de Guanabara, né? Se desse para eu mostrar, passar aonde está a Baía de Guanabara, essas últimas quadras não foram realizadas, tá? Bom, ambas, tanto a Vila Ema, né, como a Cidade Jardim, eram longe do centro de Caxias. Isso aí, isso, exatamente isso, né? Eram longe do centro de Caxias, né? E longe do centro de Caxias, também se tem a Cidade dos Meninos, a FENEME e vários loteamentos, né? Alguns formando cidades satélites em torno da FENEME, como Chácaras Rio Petrópolis e Chácaras Arcampo, né? O centro, naquele momento, ganhava uma reforma urbana, consolidando sua centralidade frente a esses lugares sem infraestrutura. Então, olha só que coisa curiosa. Duque de Caxias é periferia da cidade do Rio de Janeiro, mas estes lugares vão se transformar em periferia do centro de Duque de Caxias, né? Então, sim, agora, né, vamos ao que nos interessa. Você pode chegar onde eu gostaria de chegar, né? Então, com a chegada de milhares de pessoas com a compra de lotes em lugares longe do centro, né, é que se tem uma história mais próxima da realidade desta população, né? Pelo que foi dito até aqui, entende-se como ocorreu, né, o processo de periferização, mas há uma outra história para além disto, né? E que tem a ver com a vida da população que criou os seus marcos. Estes marcos não estão descolados deste grande processo, mas têm outros sentidos. A questão é que eles são pouco estudados. Então, a gente só fica naquela história política, né, sem muita ligação com a vida da população. Então eu pergunto, né? Vocês conhecem estes personagens? Né? Provavelmente, Tenório,
né? O homem da capa preta e a sua Lurdinha, né? Mais conhecido pela oposição que fazia ao Amaral Peixoto. Mas ele é pouco estudado como símbolo daquilo que ficou conhecido como liderança marginal. Atuação comum na Baixada, né? Essas lideranças, que no caso do Tenório nem foi tão à margem assim, visto que ele foi vereador e deputado, né? Diferente de outras lideranças, né? Que ganham respeito, né, da população por resolver problemas que o Estado não conseguia, que o Estado não consegue. Então, comprar manilhas, arrumar vaga em escola, benzer doentes por falta de hospital, né? São exemplos destas práticas, né, de lideranças marginais. Marginal aqui no sentido de estar fora do Estado, que são práticas que acontecem longe do Estado, tá? Que no caso do Tenório, né, envolvia o próprio Estado. Mas ele é exceção, a maioria está ali nas comunidades trabalhando, né, com os seus vizinhos. Mas e os outros personagens? Alguém aqui conhece Santos Lemos, né, jornalista que retratou o cotidiano da cidade nos anos 40 e 50? Grande parte do que a gente sabe que acontecia foi por meio dele, né? E Joãozinho da Gomeia, grande liderança espiritual, né? Sim, porque os maiores terreiros de candomblé estão na Baixada. A Baixada era e é e deve ser, né, lugar de tolerância religiosa, porque aqui se tem de tudo, sempre teve. Você pode passar, por favor? Né? O cotidiano está repleto de manifestações, de práticas sociais, né? Desde as famosas feiras, né, de fim de semana, às festas, que no caso aqui eu estou mostrando, né, a Folia de Reis. De novo, né, isto tem mais a ver com a história da população do que uma história política que arrola as gestões dos prefeitos, né? Pegar doce no Cosme Damião, a feira de domingo, isso mobiliza, né, a população e tem os seus lugares de memórias, né? E estes lugares estão desaparecendo, né? E povo sem memória é presa fácil. Você pode passar, por favor? Né? Vocês sabem a importância deste colégio, né? Assim como o regional de Meriti, o mate com angu. Vocês sabem a importância da rodoviária para quem fazia baldeação, né? E olha onde está o Teatro Armando Melo, gente. Vejam as conexões. Poucas pessoas, você pode passar, por favor, sabem, né, da importância deste teatro na vida da cidade, né? No tempo da ditadura, agora civil, militar, empresarial, né? Nos anos 60. A importância deste teatro que fica na rodoviária, né? E uma cidade de trabalhadores sabe a importância do Corte 8, né? A fábrica de tecidos que empregava mais de 100 operários e que hoje é o Açaí, era uma referência espacial. Poder trabalhar próximo de casa era um luxo. E a casa bunker do Tenório? Essa não existe mais, ó. A casa do Tenório era essa, que está aí, né?
Você pode passar, por favor? Há uma história, né, cujo lastro está se perdendo. Não a materialidade, mas o sentido desta materialidade. O exemplo aqui é a Praça do Relógio. Esta história precisa ser contada, mas há uma dificuldade de vê-la como relevante. E sem ver esta relevância, ela acaba não sendo estudada. E com isto, os seus marcos estão desaparecendo. Né? Pode passar, por favor? Eu fico, né, por aqui defendendo que a história de Duque de Caxias é da população que veio morar nos loteamentos. E isto ocorreu de forma acelerada depois do saneamento nos anos 40. E que esta história é relevante e que precisa ser contada nas escolas, porque é identidade, né? E porque também está apoiada em coisas simples, mas não menos complexas por isso, tá? A história do Duque não aproxima a população, né? E consolida uma comunidade como faz, né? As histórias de feira, do bater laje aos domingos, né? Enfim, né? Tem muito trabalho pela frente para contar esta história, né? E eu conto com vocês para isto, né? Muito obrigada. Pode passar o último slide, né? Bom, enfim, que é porque eu deixei lá o e-mail para entrar em contato, né? Eu, de novo, quero agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês, né? Poder partilhar um pouco das minhas angústias, né? E estou aqui aberta às perguntas, né? Agora entra, gente. Rapidinho. Doutora, é o seguinte. Tem pergunta nossa aqui, do pessoal que está assistindo. E, Raquel, se tiver algo... Não pode ligar o microfone que vai poder dar interferência. Se tiver alguma pergunta do pessoal que está no auditório, pode mandar no chat do Meet que a gente vai ler, tá? É porque, assim, vamos lá. Vamos começar aqui pela pergunta... De quem tem pergunta? Pessoal que tá no YouTube aí, que tá nas lives. Eu sei que vocês ficaram com um monte de pergunta, porque eu também fiquei, tá? O Henrique tá aí falando, não, agora quem vai perguntar vai ser a gente. Sim, é isso mesmo. Doutora, só pra poder... Vamos lá, primeira pergunta. Não, rapidinho. Tem que dar um agradecimento espetacular aqui, tá? Doutora Lúcia, eu sei que a senhora só gosta de chamar de Lúcia, mas chamar só de Lúcia, por respeito que a senhora pediu. Foi uma aula incrível, foi uma aula impecável. A gente tava aqui na produção, só ouvindo e vendo os slides. Impecável, impecável. Ter essa nossa, como eu posso dizer, esse pensamento pra gente hoje foi uma coisa que, assim... É porque é difícil, às vezes, ser dado... Às vezes, chegar a esse conhecimento, essa profundidade, né, dessa história, é coisa difícil. Mas é difícil. Entendeu? E eu tenho certeza que a gente, como a gente ficou aqui embasbacado com a palestra, com a aula da senhora, o pessoal do chat, o pessoal do auditório também ficou. Então, assim, é uma honra ter a senhora participando aqui dessa semana com a gente, dessa semana da Normalista, tá? Eu acho que eu falo representando toda a equipe do Roberto Silveira, nosso diretor, a nossa coordenadora, sabe? É muito bom. Tem gente que domina e consegue dar uma aula desse nível pra todo mundo que tá assistindo. Então, muito obrigado. Sena. Só pra... Oi, pode falar. Desci e queria pontuar, não sei se enquanto isso vocês acham que podem estar organizando alguma pergunta aí, queria chamar a atenção mesmo, a partir de tudo que a Lúcia compartilhou com a gente, né, é que é a história que ninguém conta, porque a gente tem costume de ter acesso a uma parte da história, né, a um lado da história
que normalmente é a história do dominante, né? A história que serviu para continuidade da reprodução, da dominação, da opressão e etc. E a Lúcia traz aqui para a gente dilemas que nós, né, comunidade caxiense, povo caxiense, que precisa se apropriar, precisa desvelar, precisa se aprofundar. A gente está falando com uma juventude, né, aqui no espaço do Instituto e, enfim, acredito que estamos tendo um alcance aí grandioso. Então, dilemas que a professora traz, né? Uma terra, um espaço geográfico desigual e que atendeu esse povo de forma desigual. A infraestrutura que por algum período conseguiu ser construída nesse espaço foi uma infraestrutura para atender um interesse comercial, um interesse empresarial, e que raramente foi uma infraestrutura pensada para atender a população. Então, quando teve lá a dragagem do rio, havia um interesse, né, um interesse sempre comercial. Então, as demandas da população, elas sempre eram periféricas àquele interesse empresarial e comercial que estava por trás, né, daquela mudança, enfim, daquela estrutura naquele espaço. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Então, que a estrutura de uma comunidade, de um país, né, a quem ela está atendendo? Quando isso é pensado, a quem ela atende? A professora Lúcia também falou sobre as práticas marginais que se articulam com o Estado. Eu acho que isso, e aí ela especialmente chama a atenção da história do Tenório, né? Então, como as lideranças locais, em determinado momento, são apropriadas, né? A sua liderança é apropriada para dentro do Estado. Então, essa autonomia da liderança local, eu gostaria que a professora Lúcia expusesse, enfim, aprofundasse um pouco esse dilema, que para mim é um outro dilema. E aí, Lúcia, eu recentemente discuti conselhos escolares no capitalismo dependente. Isso é um papo longo, né? Mas eu queria fazer pensar com esse povo aqui que está nos assistindo, né? Conselhos escolares, por exemplo, aí eu quero ser mais breve possível e a gente acaba errando, né? É um espaço de atuação da comunidade escolar. E quanto a gente deixou que esse espaço virasse um espaço burocrático do Estado. Então, só para pensar aí, tá? Eu acho que outro dilema que a Lúcia traz é a história da população versus a história política. E aí, Lúcia, eu vou te provocar, tá? A história da população é uma história política. Né? Que o tal consciente ou inconsciente, não sei, mas ela fez essa escolha. Né? E aí acho que nos cabe, enquanto provocadores, enfim, discutir com essa população. É isso mesmo que você quer? É essa linha política aí que está dominando, essa daí mesmo que você quer? Né? Porque se a população se omite, ela está tendo uma posição política. Né? Então, se omite, se deixa quieto, isso é um posicionamento político. E outra coisa que eu achei bem legal ditadura civil-militar, e que é comum a gente ouvir, mas você trouxe um elemento que eu acho que essa garotada talvez não tenha se atentado. Ditadura civil-militar empresarial. Para a gente parece normal, né? Mas eu acho que isso é importante chamar a atenção dessa garotada aí, esse formato, né, essa nomenclatura que você utilizou para eles refletirem sobre isso. Só isso, Lúcia. Fique à vontade. Eu tô rindo, só isso? Só? Tá.
bom, você fez boas provocações, né? E eu acho que esse é o espaço. Olha só, a escola, né, a universidade, né, o espaço de educação, ele não tem respostas fáceis, né? Mas o bom é que ele nos permite pensar, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Você fez muitas perguntas e eu nem sei aqui se eu anotei todas, né? Então eu vou começar exatamente pela questão do conselho escolar, que acaba virando um espaço institucional, né, sem a própria comunidade. Por quê? Porque parte dessa comunidade, ela não se vê dentro desses espaços. Ela acha que não é para ela. A questão colocada, tá? É por que elas acham isso? E aí cai um pouco naquilo que você falou da história política institucional formal e a atuação política desta própria comunidade. Sim, porque essa história, né, que eu estou querendo ressaltar, ela não é uma história de oposição entre a história política formal e a vida da comunidade. O que eu estou dizendo é que quando a gente ressalta apenas um lado, a história das prefeituras, né? Aliás, para quem faz história, o historiador, é fácil ir, né, aos arquivos e buscar a atuação de cada gestão. Mas qual é o impacto dessa atuação das gestões na vida da população? É isto que eu estou ressaltando que deve ser contado. Porque é isso que faz a diferença no cotidiano dessa população. E é em cima disso que esta população faz história. Né? É o trem que atrasa. Olha só, a população, ela se movimenta. E às vezes se movimenta tendo como referência a ausência desse Estado. E isso não é falta de conhecimento. Aliás, eu considero isso conhecer bem, porque sabe que não pode contar com ele. Então, vai dar o seu jeito. Então, perceba, não há uma oposição entre a história política e a história desta população. Elas estão interligadas. O que eu estou querendo dizer é que há uma historiografia que privilegia apenas um lado dessa história sem ver o outro. E é o outro lado que cimenta a identidade. Eu sempre me perguntei por que é Caxias e não Duque de Caxias. O gentílico de quem nasce no município é caxiense. Por que vocês abandonaram o Duque? Exatamente porque esse Duque e essa história do Duque não faz referência com a vida da população que aí vive. Né? Mas tem que entender o porquê do Caxias. E isso a gente precisa estudar. Né? Então, a história dessa população é uma história de luta. É uma história de luta. E por que eu digo que é uma história de luta? Porque essa população chega para ocupar estes loteamentos sem nenhuma infraestrutura. E tudo que se tem no município é fruto, né, da luta desta população. Qual é a grande questão colocada? É que essa história de luta não aparece nem na historiografia e nem dentro da escola. E é isso que a gente precisa resgatar, né? E para falar dessas lideranças locais, né? Que a historiografia, porque essa ideia de liderança marginal já tem uma historiografia discutindo. É marginal porque está à margem do Estado, não está dentro do Estado.
Sabe aquela liderança que pega o carro e leva um doente que passou mal para um hospital, né? Que muitas vezes longe de onde ele mora, a gente está chamando de liderança local, mas marginal, porque deveria ter um hospital perto. Tá? É neste sentido que é colocado este termo, né? Então, contar essa história é resgatar todos os posicionamentos políticos desta população, que chega majoritariamente depois dos anos 40, depois do saneamento, e que está voltado ao capitalismo. Né? Aquela história do século XIX, Pilar, Santo Antônio da Jacutinga, né? Gente, ela é construída sob bases do modo de produção escravista. Nós hoje vivemos no mundo capitalista. Então, as dinâmicas sociais e políticas são outras. Então, essa população tem como referência, né, esta história que vai acontecer a partir dos anos 30. Mas é esta história que pouco se conhece. É isto que eu gostaria de ressaltar. Bom, eu não respondi todas as provocações, né? Mas, enfim, né? Uma história que não consegue ver, né? Uma comunidade, né? Uma população que não consegue se ver naquele processo de luta, não vai se colocar nos conselhos escolares. É isso. Então, doutora... Eu vou chamar só de Lúcia mesmo. Então, dona Lúcia. Grava, Lúcia. Pode me chamar de dona, pode então me tudo chamar. bem. Gente, tem uma pergunta aqui que veio... Abaixa. Tem uma pergunta que veio aqui do YouTube. Quem foi? Fala aí. A pergunta veio de Caio e é a seguinte. Ele diz assim: é verdade que a maioria dos descendentes que moram na Baixada são do Nordeste? Por isso, na Baixada e principalmente em Duque de Caxias, tem muitos eventos e maior concentração de comidas nordestinas. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Bom, vamos lá, né? A população que chega à Baixada, de uma maneira geral, né, é a população mais pobre que não consegue comprar lotes na cidade do Rio de Janeiro. Quem forma a camada mais pobre da população? Os negros e os nordestinos, né? Baixada Fluminense também tem um grande contingente de população negra. É por isso, inclusive, que os terreiros de candomblé estão na Baixada, tá? Mas também de nordestinos. Porque, gente, olha só, loteamento sem infraestrutura é sempre mais barato do que aquele loteamento que é legalizado, que tem água, que tem esgoto, que tem escola, que tem hospital perto, tá certo? Né? Então, a população mais pobre vai comprar em lugares mais baratos. Naquele momento, na década de 40, a região mais barata era a da Baixada Fluminense. Não só no distrito de Caxias de Iguaçu, mas em São João de Meriti, que era chamado de Pavuna, que aí é outra história, né, o contestado da Pavuna, né, e Nilópolis, tá? Mas aí é outra história, né? Vamos tentar ficar aqui em Caxias. Então, eu tenho uma pergunta. Lúcia, a senhora, né, nos apresentou aqui um tema que, como eu já falei, você mesmo até chegou a comentar, ele não é muito difundido pela escola, tá? Pelas escolas de Caxias, por exemplo. A minha avó, ela falava muito que ela tinha uma matéria na escola que era aprender sobre o município. E eu queria saber, assim, a sua opinião ou o porquê, com o decorrer dos anos, essa matéria de aprender a própria história foi saindo, né? Foi sendo removida da nossa grade curricular. Tem algum objetivo maior ou foi só,
não vale a pena eles saberem. Como você falou, um povo que não se conhece é um povo que não consegue lutar pelos seus direitos, que não sabe de onde veio e para onde vai. Será que isso envolve um pouco, até, vamos dizer assim, de um controle ou alguma coisa tipo, calma, você não precisa saber disso, porque se você saber disso, você vai querer fazer algo maior e nós não queremos isso? Ou não? Eu tô viajando demais. Não sei se você está viajando. Eu realmente não sei se você está viajando. Faz sentido o que você falou. Mas qual é também o problema para uma história escolar, né? Quer dizer, que vai para a escola, né? É que ela tem que ter referência a um conhecimento historiográfico, ou seja, ela tem que ter sido escrita a partir da oficina histórica, né? Ela tem que ter uma narrativa histórica feita por historiadores dentro do campo da história. O problema é que esses municípios, eles ainda não têm essa história. O que a gente sabe dessa história, muitos, né? Vem de memorialistas, tá? Então, como é que você vai contar uma história, ensinar uma história, se você não sabe desta história? O que eu estou dizendo é que a gente precisa primeiro saber dessa história, para então popularizá-la de forma de ensino. Veja bem, o município do Rio de Janeiro tem história do Rio de Janeiro. Por quê? Porque é um município, né? Porque foi capital, porque foi corte, né? Sempre foi um município importante, já existe uma história consolidada. Mas, por exemplo, a história dos subúrbios, né, da região oeste, ainda não tem. Né? A gente conta muito a história mais é sempre a história, como disse a Raquel, né, dos dominantes. Mas neste caso, no caso da Baixada, ainda falta uma história consolidada. Até porque parte dessa história, olha só, houve uma fragmentação em municípios. Há uma história compartilhada. Por exemplo, do Caxias, tem a história compartilhada com São João, com Nilópolis, tem. Mas cadê essa história? A gente ainda não tem, então como é que a gente vai... Então, essa é a demanda. Nesse caso, você diria então que a nossa história, no caso de município, ela se perdeu durante o tempo, ela foi... Ficou confusa, né? Mais ou menos assim. Olha, não, eu não acho que ela esteja perdida, até porque os marcos dela, apesar de, né, já de terem desaparecido em alguns momentos, né, elas estão aí para serem contadas. Os loteamentos estão aí. Os avós de vocês estão aí. É uma história ainda muito recente. É uma história que ainda está na 4ª geração. Então, ainda tem como recuperar. O que eu estou dizendo é vamos recuperar. Né? Vamos dar valor ao que tem valor. Então, Lúcia, foi uma aula incrível, acho que para todo mundo. Senhor diretor Carlos de la Meneta, você tem alguma pergunta? Professora Lúcia, a senhora se importaria em nos dar um outro dia, um outro momento, esta aula incrível e maravilhosa? Assim, eu falo porque eu sou magéense, né, de nascença, morador também de Magé, mas apaixonado pela história de Caxias, né, pela história do Instituto de Educação Roberto Silveira. Então, assim, eu sou suspeito em falar. Apesar de ser biólogo, eu gosto muito da história, principalmente história da ciência, que passa muito por Magé e Caxias, né, a história da ciência da Baixada Fluminense. Então, assim, eu faço já, diante de todos aqui, o convite para uma próxima live, uma roda de conversa virtual, que a gente possa, assim, ter mais tempo, né, mais focado na temática. Eu queria saber se, diante de todos aqui, para não ter para onde fugir, a senhora aceita essa proposta? Essa é a minha pergunta.
Sem problemas. É só a gente agendar com um certo, né, período, porque é complicado, né? Mas sem problemas. Olha só, eu volto a insistir, né? Eu adorei o convite, porque é a forma que eu tenho de me aproximar com os professores, né, da rede, da Baixada, né? E com espaço de formação, porque é assim que a gente vai começar a mudar, né? Só para fechar aqui, quer dizer, eu não sei se é para fechar, porque pode suscitar mais perguntas, né? Eu, pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a falar sem dizer o que eu estou considerando como Baixada Fluminense, porque ainda tem um problema, né? Para mim, Baixada Fluminense é o espaço, né, do antigo Iguaçu. Não fez parte do município de Iguaçu, não é Baixada. Tá? E isso tem implicações profundas. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu não consigo ver relação direta, por exemplo, de São João de Meriti com Guapimirim. Que eu não consigo ver Nilópolis com Itaguaí. E a configuração, né, da Baixada Fluminense pelo Estado, pelo governo do Estado, né, é composta por 13 municípios. A minha Baixada só tem 8. Qual é a importância disso? Não é que eu estou excluindo Itaguaí de Guapimirim, não é isso. Podem ser articulados a estes municípios da Baixada quando a gente fala de região metropolitana. Não é exclusão, mas é a confirmação de uma escala. Olha só, não dá para pensar em limpeza dos rios em Duque de Caxias sem falar de Nova Iguaçu, sem colocar o município de Nova Iguaçu, sem colocar o município de Belfor Roxo. Então, perceba como eles estão interligados. E essa interligação tem a ver com uma história, porque todos eles já foram município de Iguaçu. Né? Então, quando eu defendo, né, que Duque de Caxias é Baixada Fluminense, eu acho que não há nenhuma dúvida disso. Né? A dúvida se dá é se Guapimirim é Baixada, se Paracambi é Baixada, se Itaguaí é Baixada. Porque eu não consigo... Agora, só para finalizar, né? É isso, eu estou aqui para provocá-los, não há problema algum, né? É isso. Agora, assim, Lúcia, eu vou passar para Raquel, porque a Raquel mandou que ela quer fazer uma reprovocação da provocação que foi provocada. Então, Raquel, o momento é seu. Então, Lúcia, fica aí para o próximo convite uma discussão sobre clientelismo, pode ser? Só para a gente pensar. Sim, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. São muitas as questões colocadas nessa minha pequena fala, né? E, de novo, eu insisto, eu fico muito feliz com o convite para estar aqui, né? E, de novo, agradeço ao professor Samuel, que faz parte do meu grupo de pesquisa, tá? Ele faz parte do GEMULT. Aliás, ele está na escola, então, assim, ele pode usufrua dele também, porque ele compartilha com todas as discussões que a gente trouxe aqui. Aliás, vocês têm um diamante, né, caseiro, né, que pode auxiliá-los, né? Mas, claro, vamos fazer todos as discussões, né? E essa questão de clientelismo, né, que a Raquel falou, só para poder fechar, né, merece uma discussão mais apurada, porque em alguns momentos aquilo que você vê como falta
de posicionamento político da comunidade, na verdade, é o único instrumento que ela tem para conseguir as coisas que ela precisa ter. Né? Então, a gente tem que fazer uma discussão. É isso, gente. Olha, Duque de Caxias não é para amador. Acho que com essa eu não preciso falar mais nada. Duque de Caxias não é para amadores. Muito bem, Lúcia, muito obrigada. Eu acho que a gente, né, caminha para o encerramento da Semana da Normalista com chave de ouro. É eterna a minha gratidão a você, ao Samuel. Né, eu tenho absoluta certeza que com profissionais desse gabarito, a educação pública, né, a gente consegue continuar defendendo a educação pública gratuita e de qualidade. Esse é o profissional que nós temos na educação pública, professora Lúcia, enfim, acho que é uma bela representação da qualidade dos profissionais que nós temos. Então, eu convido você, aluno do Instituto, aluno de qualquer lugar que esteja nos vendo agora, defenda a educação pública gratuita de qualidade. É um lema antigo, né, se a gente for pensar lá desde a década de 80, até um pouco antes, mas que se faz urgente nesse momento. Então, resistamos ao desmonte que enfim, aí é outro papo, que sempre ocorreu na educação pública. Tá? Então, esse é o nosso convite. É por isso que a Semana da Normalista está aqui, porque ela discute, porque ela pensa e porque ela defende a educação pública gratuita de qualidade para todos e todas, e aí a gente vai socialmente referenciado, e a gente vai aí ampliando essa discussão, tá bom? Valeu, Lúcia, gratidão eterna, muito obrigado. De La Beneta. Obrigado a todos que estão aí presencialmente no auditório. Obrigado a todos aqueles que, durante a semana, dedicaram um momento para lembrar que nós estamos trabalhando pela educação. A gente precisa ser lembrado. Ontem foi o dia do servidor público e nós estávamos trabalhando, né? Nós não nos importamos com isso, porque, historicamente, nós fazemos a diferença, nós fazemos parte do extrato inferior da classe de servidores públicos, mas com muita garra, muito amor ao que fazemos. Vocês que são alunos, pensem que a escola é um lugar que deve ser tratado com todo respeito, toda educação, é um lugar de conhecimento, onde pode ter crescimento. Então, assim, nós estamos aqui, enquanto direção, equipe pedagógica, abertos a todos vocês, tá? É um espaço democrático. Chegue, converse, pergunte, tire dúvidas, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, tá? Essa semana foi pensada para vocês, mas também pensada para aquele que está de fora, ver o que acontece dentro do Roberto Silveira. Fazemos muito e temos pouco tempo de mostrar. Então, agradeço imensamente a todos que acompanharam, o pessoal da Fiocruz, o pessoal da UERJ, da UFRJ, teve o pessoal da UF essa semana também participando, né? Não esqueçam que hoje, às 15 horas, nós temos o Se Toca IEGRES. A gente precisa da presença de vocês, a gente precisa falar sobre prevenção do câncer, tá? Então, não é um assunto apenas feminino, é um assunto masculino também. Vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar de machismo, vamos pensar que nós fazemos parte da solução do problema, tá? Então, peço a vocês, hoje, mais tarde, tá? A doutora Yara e o pessoal da UFRJ estará aqui junto a vocês, pronto para responder, tirar dúvidas, né? Fazer um bate-papo. Vai ser um momento muito interessante. Fecharemos a semana, né? Oficialmente, a Semana do Normalista está fechando agora com a professora Lúcia, mas nós temos esse apêndice que é o fechamento também do mês do Outubro Rosa. Então, contamos com todos vocês. Agradecemos imensamente, pedimos desculpas por qualquer falha, estamos tentando fazer o melhor dentro de uma estrutura pública, né, com todo o coração, com todo o amor. Obrigado, Raquel, pela dedicação extrema com que você cuidou de tudo isso. Mais uma vez,
mais uma vez, obrigado, equipe de mídias, Sena, Daniel e Henrique. Tantos desafios, tantas madrugadas virando madrugadas, né? E nem todos compreendem que vocês colocaram toda uma semana, fizeram um trabalho hercúleo em 2 dias para reverter toda uma programação que já estava pronta. Agradeço a todos aqui imensamente. Eu acredito na educação pública de qualidade, luto para que a escola seja democrática. Então, peço a todos vocês, não nos abandonem, apoiem nosso projeto, divulgue, precisamos, tá, do apoio de vocês. Ok? Obrigado e dou por finalizada essa participação. Agradeço a professora Lúcia mais uma vez e até a próxima. Vai, Sena. Então, acho que nosso diretor... Opa, calma aí. Pronto. Acho que nosso diretor já conseguiu passar o nosso recado aqui. Agora, peço desculpa até a nossa palestrante Lúcia, que eu acho que eu vou ter que falar um pouquinho. Assim, a gente finaliza hoje aqui, né, com essa live, o evento da Semana da Normalista, tá? Eu acho que eu falo pelo núcleo, acho que eu falo por todo mundo aqui que está empenhado nesse projeto. E é o seguinte, pessoal, vocês podem ver pela nossa cara, tanto a minha, quanto a do Henrique, quanto a do Labianeta, quanto a do Daniel que está presente. Isso aqui, por mais que eu já tenha, já geneticamente, ela se ampliou essa semana. Ela se ampliou essa semana... Meu olho tá roxo? Ela se ampliou essa semana por vocês. Por vocês que estão aqui no chat mandando um monte de emote, batendo palma, coração. Por vocês que estão aí no auditório, tá? Por vocês que a gente está fazendo isso aqui. O nosso empenho é para isso. Então eu gostaria de falar alguns nomes aqui, agradecimento. Primeiramente ao diretor, a todos os palestrantes, a Raquel, ao Irimar, ao diretor, professor Apolinário, que também, se não fosse ele, a gente não estaria fazendo isso aqui. Tem muitas outras pessoas que a gente tem que agradecer, sabe? Porque vocês deram o nome. Nós nos unimos e demos o nome. Nós mostramos o que o Roberto Silveira é capaz de fazer com pouco. Tá? Eu tô aqui no momento na minha casa, a gente conseguiu fazer as coisas certinho, o Daniel tá lá, morto também, porque a gente teve que virar a noite adiantando coisa para isso poder estar acontecendo. Então, pessoal, muito obrigado pela força que vocês nos vêm dando aqui. Nós estamos quase chegando a 400 inscritos em menos de um mês de canal na Iagres TV. A gente tá com 381 ou algo do gênero, eu não sei exatamente quanto Nessa é que faixa, tá. nessa faixa mesmo. Já tá por esse negócio. Então, assim, é muito bom, tá? A gente vê a Vanessa, vê a Sandra, que tá aqui toda a live participando, o pessoal da Fiocruz, o pessoal da UERJ, o pessoal da UFRJ, tem gente de fora vindo prestigiar a gente aqui. E o apelo que eu faço aqui nesse momento é pra você que tá no auditório, você aluno que tá vendo aqui. Por quê? Porque as pessoas de fora estão dando mais valor do que os nossos alunos. Então, alunos do Roberto Silveira, vocês estão vivendo uma época de ouro, uma época diferenciada do Roberto Silveira. Vocês estão vendo a escola de vocês sendo uma das pioneiras nesse estilo de trabalho. Então apoiem. A gente precisa do apoio de vocês. Isso é um convite para você. Ah, você é aluno do Roberto Silveira, aquela escola que faz live ao mesmo tempo no YouTube e presencial para os alunos. Ah, você é o Roberto Silveira, aquela escola que está presente no TikTok. Opa, eu dei spoiler, não poderia falar isso. Mas enfim, tá presente no TikTok, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Sim, eu sou aluno dessa escola, como descobriu. Leva isso pra vida de vocês, leva isso pra fora dessa nossa linha de escola é coisa chata, vou lá passar 4 horas, obrigado. Não é assim que funciona. A escola tem sua experiência dentro e fora. E o Iagres Conectado, junto com todo esse pessoal que tá trabalhando aqui, o núcleo de mídias, o Me Ensina Aí, vem pra diferenciar. Se você conhecia o Roberto Silveira antes, tente reconhecer ele de novo. Se esforce para conhecer ele novamente. É só isso que eu tenho para falar. Eu perdi um pouco do som aqui. Alguém mais aí tem algum recado? A gente pode terminar. Raquel? Professora Lúcia. Lúcia, vamos? Eu tô no auditório, eu não posso falar. Lúcia, dá um tchau pra gente. Tá bom, eu já não ia falar, mas olha, eu tô muito satisfeita em participar, né? De novo, são vocês que estão na ponta, né? Nas escolas,
da educação básica que fazem a diferença, né? E eu fico muito feliz de poder estar compartilhando disso com vocês. Não são vocês que estão compartilhando comigo, sou eu que estou compartilhando com vocês. Ver essa garotada, né? Porque a gente está se reinventando. Eu estou aqui tentando acompanhar esse monte de coisa. Aliás, olha aqui meus cabelos brancos para não deixar, né, dúvidas, né, que está sendo difícil. Mas nem tudo é ruim. Eu volto a insistir na minha fala inicial, né? E saber que vocês têm uma escola com esse corpo de professores que estão compromissados com a construção, né, com igualdade, né, com compromisso social, com esse ensino, olha, eu só tenho que agradecer, né, e de novo agradecer ao Samuel por ter mediado esse convite. Aliás, usem mais ele, porque ele é do nosso grupo, e peço para vocês entrarem lá no Gemulti, porque tem um conjunto de produção já acadêmica, né, com monografias, que podem ajudar muito. As monografias estão num linguajar mais fácil para né, o grande público. Então, entrem, tá lá, tem um monte de coisa também acontecendo, né, que a gente pode trocar. A ideia é essa, né? Trocas, né? Trocas relevantes socialmente. Então, eu só tenho que agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Então, pessoal, com muito prazer que nós finalizamos a Semana da Normalista. Muito obrigado, pessoal do chat. Muito obrigado a todo mundo que se empenhou para fazer isso acontecer. E a você que está aqui assistindo a gente, tanto no auditório quanto Alex apitou. Quanto na nossa rede social. Então, pela última vez, nessa semana, a gente vai... A Raquel tá mostrando o pessoal por lá. Pode falando o que a Raquel tá mostrando. Antes de tudo, também... Dá tchau, povo, dá tchau. Também quero agradecer aqui, né, a nossa palestrante de hoje, esse ensinamento que a senhora nos trouxe hoje. Muito obrigado por tudo que foi falado aqui. E antes de tudo também quero falar, Lúcia, você tem alguma rede social que possa ser, né, falado aqui para que o pessoal venha conhecer mais? Tá conseguindo ouvir? Pode falar. Pior que eu não tô ouvindo. Mas... eu não consegui ouvir a pergunta. Então, a minha pergunta foi, você tem alguma rede social que possa ser falado aqui para que o pessoal venha te conhecer ainda mais? Então, olha só, para mim, rede social é aquilo que a gente bota na varanda e bota mais gente dentro da rede, tá? Mas não, brincando, gente. O Gemulti tá lá, a página, o canal do YouTube, tá? Mas olha só, uma rede não se contrapõe a outra, não, porque é muito legal botar 5 pessoas na mesma rede numa varanda, é muito legal. Então, vamos lá. Pra gente poder finalizar isso aqui com chave de ouro. Lúcia, a senhora pode estar mandando pra gente depois o link do Gemulti, que a gente vai estar associando a nossa marca, todas as redes sociais. Pessoal, então agora é oficial, tá bom? Pela última vez nessa semana, finalmente, vinheta do Iegres TV. Então eu quero que todo mundo aplauda, por favor. A gente merece esse aplauso, tá bom? Aqui, ó, parabéns pra todo mundo, porque foi uma semana incrível. E finalizamos por aqui. Valeu, gente. Até as 3 horas, que ainda não acabou 100%. Aquele finalzinho aqui, ó. Ó, tá passando. Vai, é com vocês.